Obrigado, Kelly. Um grande abraço aí aos nossos irmãos aí do Centro Espírito Jerônimo Mendonça, né, Juiz de Fora. Alegria muito grande estar com vocês novamente, né? Já estivemos aí virtualmente outras vezes. Dizer que eu recebi o convite com muito carinho, feito por você, e abraçando você, eu abraço todos os irmãos que estão conosco neste momento. Aqueles que, de repente, porventura, assistindo-zão posteriormente, não sei como que funciona aí a gravação, não sei como é que funciona a internet, eu entendo um pouco. Mas dizer que o tema para o nosso aprendizado em conjunto, eu já estou dizendo, que eu nem faço palestra mais, eu faço um estudo. Um estudo em conjunto, a gente vai aprendendo em conjunto, né? E esse tema, apagar o mal com o bem, é um dos temas mais fáceis, mas mais fáceis, dos mais fáceis de falar. Mas é um dos mais difíceis da gente praticar. Falar que pagar o mal com o bem é muito fácil, mas praticar é complicado. Porque se nós fizermos só de boca para fora, né, para uma visão exterior, apesar de ser um gesto nobre, né, que pode evitar até um mal maior, até quem sabe evitar uma morte, evitar um problema qualquer para nos desligar do ofensor, mas se nós não desligarmos do sentimento que aquela pessoa que teve para conosco, ou que tivemos para aquela pessoa, ou seja, uma revolta, uma mágoa, uma raiva, em virtude que tenha feito conosco, ou com um querido nosso, ultimamente a gente faz comigo tudo bem, mas não faz com o filho, não, que a gente vê mas tamanca, né? Então, duas coisas unem a gente, que é o ódio, que nos algema, e o amor, que nos une. Então, a gente sabendo disso, a gente vai ver por que Jesus pediu para ele pagar o mal com o bem, né? Não é fácil. Aprendesse o que foi dito. Amareis o vosso próximo e odiareis o vosso inimigo. Essa passagem, eu uso muito essa passagem quando a gente vai falar sobre a Bíblia em determinado local aqui, em Pedro Leopoldo, em outras cidades circunvizinhas, quando a gente fala sobre a reencarnação e a Bíblia, e a gente faz uma pergunta para todo mundo aí, que a Bíblia é a palavra de Deus? Foi a igreja que colocou como sendo a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ah, tá. E foi escrita, para alguns, ela foi até escrita por Deus, para outras, inspirada por Deus. Aí a gente pergunta, Deus erra? Não, Deus não erra. Deus falha? Não, Deus não falha. Aí a gente vê Jesus corrigindo Deus aí, né? Ouviu-se que foi dito, amai o vosso próximo, odiareis o vosso inimigo. Pô, então Deus errou nessa aí, e Jesus vai corrigindo Deus. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Deus não erra, ó, gente, Deus errou lá, que Jesus puxou a orelha dele cá na frente. Mas amar, como ele fala, amar vosso inimigo, fazer o bem aos que vos odeiam, orar pelos que vos caluniam, e a gente começa a ver as dificuldades aí no amar os inimigos. Por isso que naquela época muitos não acreditavam que Jesus seria o Salvador prometido que viria, né? Para consolar, para confortar. Os romanos detonando as famílias, as moças levadas para os palácios, sofriam na mão do pessoal, os jovens iam para as galeras, tomavam-se bens. Aí chega Jesus dizendo, perdoa, trata bem quem te trata mal. É difícil para eles entenderem. Como nós hoje temos dificuldade de perdoar alguém, de tratar bem a pessoa que está nos tratando mal, tratando o filho nosso. Mas Jesus já nos alertava, olha, faça isso para você não ter problema para você mesmo. Né? Deixa o cara lá com a peçonha dele, não pega um veneno e joga em você, não você que vai sofrer. Lá no Evangelho fala isso, que pagar o mal com o bem refere não a prática de responder as ações negativas com bondade, com compaixão, em vez de retaliação, que está dando mais morte hoje em trânsito, que o cara você errou a marcha lá, atrasou o sinal, abriu de trás, já está pá, aquele ódio, o cara levanta e já vai brigar, daí a pouco toma um tiro, morre. Aquele nasceu para matar alguém? Não, ninguém nasceu para matar ninguém. Aquele nasceu para morrer ali? Também não nasceu, não. Foi lá caçar briga, foi lá inventar, podia ter ido embora para casa, porque pagar o mal com o bem, não é você chegar lá, meu amigo, você me ofendeu, mas eu te perdoo. Não, o cara fala, estou caçando seu perdão, não. Às vezes a pessoa nem precisa saber que você está pagando o mal com o bem, uma ofensa com o bem, você silencia e vai para casa, para evitar o mal maior.
E o que é pior, Kelly e amigos aí, a gente não está conseguindo passar isso no dia de hoje para os nossos filhos. Meu filho, algum problema, não caça briga. Se alguém te ofender, vai embora para cá, não caça problema. Não vai enfrentar ninguém, não. Antigamente, os pais falavam que assim, se vocês apanharem na rua, estou falando baseado lá em casa, se vocês apanharem na rua, apanhe aqui em casa também. Então, a gente ficava com medo de apanhar em casa, queria brigar na rua, queria nojinho. Se eu apanhar aqui, para ficar sabendo, eu apanho. Não, hoje tem que falar assim, não vai brigar, não vai discutir, não, vamos embora para casa, meu filho vai com Deus, Deus te abençoe, Deus te ilumine. E não entra na faixa, isso é pagar o mal com o bem, até para o mal não propagar. De repente, aquela pessoa saiu de casa, já não sei se aí em Juiz de Fora tem isso, aqui em Minas tem uma frase que a pessoa às vezes deitou com um burro e levantou com uma tropa, quer dizer que já deitou com raiva e levantou com mais raiva ainda. Às vezes não dá um bom dia para a esposa, xinga o filho, e briga no trânsito que tentou, chega no serviço, não dá um bom dia, vai só espalhando o mal. E cada um que entrar na faixa vai fazendo aquela corrente, aquela teia de negativismo. Aí um fala que sou, Deus te abençoe, larga para lá, corta aquilo ali. Isso é pagar o mal com o bem. Não o mal que está se espalhando ao nosso redor, pela falta de um bom dia, pela falta de dentro de casa, de um agradecimento à esposa que fez o café, de falar que meu filho vai com Deus, meu filho, para a aula. Então, as coisas pequenininhas que a gente podia estar fazendo, que é pagar o mal com o bem, é não deixar, pagar o mal com o bem, não deixar que o mal propague, que ele vire uma bactéria, um vírus lá na frente que saia contaminando todo mundo. De repente, passou perto de nós, que temos o conhecimento da doutrina, às vezes a gente pega um assunto, vê um acontecimento qualquer, já vai julgando na internet, a gente está espalhando é o mal. Eu lembro que uma vez, Kelly e amigos, eu estava indo de moto, aí tem um acidente assim na minha frente. Não, o trânsito estava meio embalado e moto é para a gente passar, né? Quem tem moto aí sabe, a gente vai costurando e passa. Quando eu cheguei lá na frente, tinha um rapaz caído, tinha umas 8 pessoas filmando o cara lá no chão. Eu falei, alguém já ligou para o SAMU? Você ligou a fulano? Eu não, você ligou a fulano. Eles estavam filmando, ninguém tinha ligado para o SAMU para socorrer a pessoa. Então, nós estamos num mundo assim que a gente está com os valores morais assim, ficando de lado, às vezes por falta nossa mesmo, de orientar um filho, de explicar, de avaliar, e de atitudes nossas também. E isso é pagar o mal com o bem. Não deixar que aquele se propague, socorrer, amparar, mas a gente não está conseguindo perceber isso. Jesus alertava, olha, meu filho, a doutrina nos fala o seguinte, que nós vamos colher não somente pelo mal que fizer, mas pelo mal que acontecer, pelo bem que eu não fizer. Porque se eu podia pagar o mal com o bem, fazendo o bem, eu não o fiz, aquilo se espalhou, propagou, aquilo eu terei culpa no cartório. Então, lá no Evangelho fala que pagar o mal com o bem é não responder às ações, praticar o bem, não retalhar. Perdoar é difícil? É muito difícil perdoar. Para você pagar o mal com o bem, você tem que perdoar. Às vezes é difícil perdoar. A gente sabe que perdão é difícil. Jesus falou perdão nas últimas frases na cruz, Pai, perdoai, porque não sabe o que faz. Até no finalzinho, Jesus ainda falou do perdão. Porque para você esquecer o mal, você tem que perdoar, senão você não perde. Senão você viu a pessoa, o ódio vem. A pessoa passou ali, não gosta de fulano, o cara fez isso comigo, não perdoou, não pagou o mal com o bem. Está ainda carregando dentro de si aquela pessoa, aquele veneno que um dia a pessoa destilou em nós. Então a gente está sofrendo com isso. Chega do outro lado, eu fui espírita, fiz palestra, apliquei passe, mas vi o fulano que prejudicou o filho, o ódio sobe. É difícil perdoar? É difícil. É difícil pagar o mal com o bem? É difícil. E Jesus sabe da nossa imperfeição, da nossa fraqueza, ele sabe que nós teríamos dificuldade com isso, né? Principalmente no mundo de hoje, que todo mundo com nervo à flor da pele, a prepotência, a arrogância, a ganância, está vindo muito assim à tona, os valores de perdão, de amor, de renúncia, vão ficando em segundo plano. Então, quando bate um problema dessa natureza conosco, às vezes até dentro do próprio lar, a gente não é capaz de perdoar a esposa ou perdoar o marido. Teve um amigo nosso, o celular dele sumiu,
E ele estava me contando, lá em casa eu resolvo do meu jeito. Ele gritou com a mulher dele: Amor, você não viu o celular que eu pus aqui, não? Chamou até de amor. Mas olha o tom, olha o tom. Aí o amor gritou de lá: Ah, bem, você também põe em qualquer lugar, você não sabe onde você põe as coisas. Chamou até de bem. Mas o mal se pagou com o mal. Ô, amor, você viu meu celular? Não sei onde que eu coloquei. Ô, meu bem, olha ali, às vezes está ali, vou te ajudar a procurar. Olha a diferença. Então, às vezes, a gente não paga o mal com o bem dentro do próprio lar e não percebe isso. A gente não percebe isso. Às vezes, trata um filho mal, não percebe isso. Eu faço muito palestras em escolas, inclusive amanhã tem que fazer 2 de manhã, falando sobre drogas, vou falar amanhã sobre drogas. A gente conversa com os jovens e eles colocam para a gente assim, coisas absurdas que acontecem dentro do lar. Meu pai nunca me deu um beijo, meu pai nunca falou comigo que me ama. Meu pai tem que ser do jeito dele. Se não for do jeito dele, ele briga com a gente. Então a gente vai ouvindo cada coisas e a gente fala, meu pai, o mundo já está difícil. Se o lar não tiver o tripé de Jesus, que é o amor, que é a prática do amor, que é o diálogo franco, fraterno, e o exemplo, quando chegar na adolescência, o jovem que precisa ter respeito, amizade e exemplo dos pais não vai ter. Passa a ter medo. Aí ele, quando está passando por algum problema de natureza íntima, ele prefere conversar com o da rua do que dentro do lar. E às vezes a rua não poderá, talvez não oriente, pagando o mal com o bem. Às vezes pode orientá-lo para um caminho da droga, para um caminho da criminalidade, da violência. Por quê? Porque dentro de casa nós não soubemos pagar o mal com o bem, que é o bem do diálogo fraterno, do perdão, da conversa íntima, sincera, do abraço, do beijo, para que o menino possa dividir sua dor íntima dentro de casa. Nós fizemos uma vez uma palestra aqui na cidade, aqui perto, sobre Setembro Amarelo, sobre autoextermínio, e uma menina, eles terminei a palestra, estava indo embora, tomando um café lá com a direção da escola, aí os alunos chegaram lá, cadê o moço, cadê o moço? Eu falei, será que é eu? Cadê o moço? Até gostei de me chamando de moço. Eu falei, sou eu, é eu, a fulana está lá, já comprou o negócio de rato, esqueci como é que chama, já comprou, disse que vai tomar depois do almoço, que ela vai suicidar. Eu falei, oh, meu pai, eu fiz a palestra aqui, será que o senhor me perdoa se eu não conseguir esclarecer? Vou lá conversar com ela. Cheguei, estava todo mundo aí na sala, eu pedi para o pessoal ficar lá fora um pouquinho, ela tinha 17 anos. E eu perguntei, qual é o seu nome, minha filha? Ela falou, eu falei, quantos anos você tem? 17. Por que está acontecendo? Ah, porque eu já decidi, eu vou tomar esse negócio que eu comprei aqui, mostrou assim, dentro da mochila, que eu não quero viver mais. Eu falei com ela, senhor, ô fulana, eu falo muito nas escolas, com pessoas, com jovens, converso muito, até hoje ninguém nunca me convenceu. Se você me convencer, eu te dou o revólver, eu dei nela assim um choque, ela achou que eu falei, não, faz isso não, eu te dou o revólver. Ela olhou assim para mim, aí eu falei, por que você quer? Você quer morrer? Porque minha mãe não me compreende. Quantos anos sua mãe tem? 58. Você tem 17. Onde que sua mãe não te compreende? Porque eu gosto é de mulher, não aceito. Eu falei, eu sabia que você não ia me convencer. Aí, você quer se ensinar por isso, minha filha? Quantos anos você tem? 17, né? Daqui a um ano você é de maior, você tem 18. Hoje sua mãe lava, passa, cozinha, faz tudo para você, não faz? Tudo bacaninha. Daqui a 18 anos você trabalha, você vai alugar seu apartamento, vai morar com quem você ama e gosta. Agora você vai suicidar, se matar, para sua mãe morrer de desgosto, tristeza? Você tem 17, você quer que sua mãe te compreenda ou você tem que compreender sua mãe? Matar vai resolver seu problema? E a pessoa que você ama e gosta? A gente compreende que amar é da alma. Nós não vamos trazer esse assunto aqui. Falei com ela, eu não vou trazer um assunto mais explicativo para você, não. Mas isso não é motivo. Você pode viver feliz com a pessoa que você ama e gosta. Por que você quer se matar? Esse corpo aí tem um dono, né? Aí eu falei, olhei para trás e deixa eu te falar com você uma coisa, eu sou espírita, não posso falar isso na palestra lá não, que é uma palestra neutra, mas ó, acontece isso e isso e isso com quem suicida, pus medo nela. Aí agora os espíritos me ajudam a botar um medo nela aqui. E conversei muito com ela, abracei, nós oramos junto. Eu falei, não, minha filha, não faça isso não.
Você tem um corpo maravilhoso que que Deus te deu. Você tem uma mãe maravilhosa. Você não vai conseguir fazer sua mãe entender isso. Ela não foi criada assim. Mas não é motivo você se matar. Então, não pegue a mágoa que você tem de sua mãe ou as palavras ásperas que sua mãe tenha te falado e vá retribuir com maldade para ela, não. Retribua com bem. Seja uma excelente filha. Volta para casa, ajuda sua mãe a arrumar a casa, a lavar a roupa, cuida da sua mãe, dá um abraço, dá um beijo. Seja uma filha maravilhosa. Quando você fizer 18 anos, você vai viver sua vida. Sua mãe vai ficar feliz. Não leve esse ódio, essa mágoa, essa dor para o coração da sua mãe, que sofreu muito quando você era pequena, você possivelmente deve ter adoecido, sua mãe chorou para você não morrer, cuidou de você, de repente deixou de comer para você comer, deixou de vestir para vestir você. Então, trate com amor, trate com bem, com amor, aquilo que você não consegue entender. Ela começou a chorar. Chamei os meninos, todo mundo, nós nos abraçamos, fizemos uma oração, um Pai Nosso, Ave Maria junto, mas falei com a direção da escola, observa, vai olhando, vai olhando, graças a Deus ela não se matou. Então, às vezes, a gente acha que nós somos o dono da razão e tudo tem que ser do nosso jeito, às vezes um perdão resolveria um problema, um silêncio resolveria um problema, mas a gente quer, eu que sou, eu que mando. Às vezes não sabemos ser um bom patrão, não sabemos ser um bom empregado e queremos que tudo siga do nosso jeito. Então Jesus falou, meu filho, não vai entrar em discussão com ninguém, não. Em outras palavras, foi isso. Não vai pagar para que você vai enfrentar a pessoa lá? Se ela não consegue entender, deixa para lá, mas não vai brigar, não vai exigir, é o que manda, é o que acontece, você sabe com quem você está falando? Não. Perdoa, vai embora para casa. Para que vai fazer isso? Porque lá na frente a gente vai chegar do lado de lá sozinhos. Nós não vamos chegar lá e falar, eu fiz isso por causa disso, não vai justificar. Então, se a gente faz o bem, procura fazer o bem, tratar todo mundo bem, com respeito, com amor, procurando ser um ombro amigo para as pessoas, isso é tratar o mal com o bem. Isso é ajudar na melhoria do mundo. A melhoria do mundo não se faz com divulgação de coisas negativas em rede nacional, em redes sociais, não se faz com eu querendo impor a minha personalidade, a minha posição, não. Se faz você procurando compreender as pessoas que estão à nossa volta, dando um abraço fraterno. Nós somos numa escola aqui, Kelly, a menina de 12 anos havia se enforcado. Aí a professora chamou-nos para fazer uma palestra lá. Aí nós conversamos com os alunos, com os meninos. Eu falei, de repente, a gente não observou. Ela pode ter vindo, ficado quietinha no canto. Ninguém foi lá, oh, você está caladinho, está tudo bem, dá um abraço. Um abraço! Tira o mal que está em nós. Acorda-nos. Alguém me abraçou. Um sorriso. Isso faz tudo com que nós paguemos o mal com o bem. Porque o ódio, a violência, o palavrão, o querer tirar satisfação, só espalha o medo e o mal. Aí uma menina falou que é assim, engraçado, no dia anterior ela ficou quietinha mesmo, ninguém foi lá aproximar dela. Ela estava com uma dor íntima, para 12 anos tirar a vida, estava com uma dor muito forte interna. Não tem remédio para isso. O remédio é um abraço, o remédio é um sorriso, o remédio é sentar e ouvir, sem a pretensão de resolver. Isso é pagar o mal com o bem. Porque o mundo é o planeta de provas e expiações. Então, a gente sabe que o negativo ainda impera muito. E Jesus conta conosco para que o bem possa sobressair mais, para que o mal não cresça. E o mal não vai crescer se o bem emergir e não ficar escondido. Se eu tenho vergonha, se eu tenho timidez dentro de casa, para dar um abraço no filho, dar um beijo no filho, conversar abertamente, fazer um culto do evangelho no lar, não, igreja, religião só lá na igreja, só no centro, só onde. Se eu não levo Jesus para dentro de casa, eu não estou, às vezes, cooperando para que o mal vença o bem. Então, fazer o bem, pagar o mal com o bem, não é pegar a pessoa que nos ofendeu e levar para dentro de casa, não. A gente sabe que a gente não vai ter o mesmo carinho para uma pessoa que nos trata bem que a gente tem com a pessoa que nos trata mal. A gente sabe que não é assim que funciona. Mas eu posso, pelo menos, ser exemplo para um filho meu
para que ele não vá brigar. Você viu aquele dia, meu filho? Larga para lá. Porque o doente é o enfermo. O doente é o que acusa. O que acusa. O doente é o que ofende. O doente é o que maltrata. E se eu for nivelar com ele, eu também estarei me igualando. E se tiver um filho me acompanhando, eu estarei ensinando ele como que se faz. E a maneira certa não é essa. Deixa para lá, meu filho. Não, pai, você viu que o dia eu não falei nada, não. Quem faz isso é para doente, está precisando de ajuda. Quantos espíritos obsessores podem estar em volta dele ali? E nós vamos enfrentar. Os espíritos obsessores ficam para. Falam mesmo. Vai lá, enfrenta. Não aceita, não. Vai lá. E a pessoa cresce dentro de si. Eu vou lá, eu não vou levar desaforo para casa. E às vezes a gente está pagando mal com o mal e sendo um péssimo exemplo ainda para aqueles que estão à nossa volta. Mas não é fácil. Pagar o mal com o bem não é fácil. É muito difícil. A gente está aqui, inclusive, nós reencarnamos para vencer a nós mesmos. Nós reencarnamos para tentar sermos melhores um pouco. Tentar acertar mais, porque já erramos muito e ainda continuamos errando, né? Esse que é a nossa missão aqui, mas é para conosco, para aqueles à nossa volta, mas para conosco também. Então, pagar o mal com o bem não é aprovar o mal que o cara está fazendo, não. Mas se o cara faz o mal, eu vou lá e passe a mão na cabeça dele, não. Jesus falou para a gente, se alguém bater na face direita, vira a outra. Ô, fulano, você deu um murro aqui, dá nessa também, não é isso, não. É o outro lado da moeda. Qual que é o outro lado do ódio? É o perdão. Qual que é o outro lado da face da ofensa? O amor. Qual que é o outro lado da discussão do trânsito? Vai com Deus, meu filho, Deus te ilumina, vai embora para cá, liga o carro e vai. É assim que funciona. O outro lado. É assim que funciona. Não é eu ir lá e resolver. Se eu deixar ele fazer o que ele quer, a justiça está aí para resolver os problemas. Não vou fazer com as minhas mãos, não, porque isso não é justiça, é vingança. Isso só nos prejudica. Então, por isso que é muito difícil a gente pagar o mal com o bem. Porque tem que passar primeiro por cima da gente. Aí vem o orgulho ferido, vem o egoísmo, vem a vaidade. O que todo mundo vai pensar? Que eu sou um Zé doente, um Zé nada. Então, Jesus, sabendo a nossa limitação, ele falou, meu filho, vigia e ora. Porque você está vigiando, está orando, você já evita que a gente cruze com aquelas pessoas que estão com problema. Que elas já saem de casa assim, doido para encontrar alguém. Quantos obsessores em cima ali, até criando um cilada espiritual para a gente cair. Não, a Kelly aplica passe lá, você vai ver como é que ela xingou a moça lá no sinal, lá no trânsito lá. O Marco, nossa, o Marco está lá fazendo palestra. É assim que vem as ciladas espirituais para a gente. E a gente não percebe. Ô, Senhor, me ampara. Eu falei com os meninos na escola lá hoje, e eu vou de novo falar com as outras turmas. Eu perguntei, quem saiu de casa hoje, deu um beijo no pai e na mãe? Falou, mãe, fica com Deus. E a mãe falou, meu filho, vai com Deus também. Pouquíssimos levantaram a mão. Quando a mãe fala, Deus te abençoe, vai com Deus, vai livrando-nos dessas ciladas espirituais, abrindo os caminhos. Porque Jesus pediu para a gente vigiar e orar, e a gente, às vezes, até esquece até de orar para dormir. Mas se o dia foi um dia de amor, de tranquilidade, de honestidade, de prática do bem, de trabalho sério ali, bacanudo, às vezes o pai compreende, você está cansado, você dormiu, mas você teve um dia tranquilo. Você vai ser amparado pelo seu anjo protetor, amigo protetor, vai ser levado para bons lugares, né? Não tem problema nenhum. O problema é você passar um dia completamente detonado. Um dia Chico falou isso e dormir sem fazer uma oração. Chico um dia falou assim para a gente, meu filho, toda prece é maravilhosa, toda prece é boa, é uma coisa, toda prece é luz. Mas na minha maneira de pensar, se ele falando, eu acho que a prece para a gente dormir, mesmo todas as peças sendo boas, eu acho que essa é uma das mais importantes. Eu falei, por que, Chico? Ele falou, meu filho, que a gente estando aqui na Terra, então no corpo, às vezes a gente quer fazer um trem errado, ó, quer estar ali me vendo, vou fazer, não quer só que eu sou espírito, a gente deixa de fazer o trem, né? Ó, o Neivaldo vem ali, vou ficar quietinho aqui, o que vai pensar de mim?
Mas quando a gente sai do corpo, a gente vai para onde a gente tem no íntimo desejo de ir. Aí que a gente fala, Senhor, me protege enquanto eu estou dormindo, não me deixa ir para lugar nenhum, não. Me leva para assistir uma palestra, para fazer uma tarefa assistencial, para um aprendizado. Então ele fala, essa aí, porque aqui em Peloposto, já falei, deita com o burro e às vezes acorda com a manada. Para onde que nós fomos? Fizemos o quê? Eu falo nas casas de recuperação de dependência química, eu falo, olha, da importância da oração para dormir, porque senão vocês dormem, o espírito vai para onde? Vai lá para fumar com aqueles que estão acordados ainda. Então vocês passam vivendo 24 horas com as drogas. Por isso que é difícil sair. Então vocês estão pagando vocês mesmos com o mal ao invés de pagar com o bem. Então, esse mal com o bem, ele cabe em muitas situações, né? E a gente tem que rebater aquilo que está ruim em nós, né? A gente quer ver o defeito do próximo, a gente quer que a pessoa muda. A gente lê uma mensagem, nossa, essa mensagem é boa para fulano, a gente já pensa que a pessoa está sendo boa para mim. Não, o Marco leu aí, paciência. A paciência, gente, nós não estamos tendo paciência nem conosco mesmo ultimamente. A gente está com os nervinhos assim, muito à flor da pele. Paciência é uma coisinha mínima. A gente não está tendo. E a pessoa sem paciência, quando acontece algo de ruim, se for algo que nos prejudica, a gente vai pagar com o bem? A gente não vai. O problema está em nós. Porque Jesus falava, vigia e ora, meu filho. Vigia e ora. Lá no Evangelho fala que é assim, Jesus nos pedindo para pagar o mal com o bem, amar os inimigos não significa que nós temos que ter para com o inimigo o mesmo amor que nós temos com o amigo, mas pressupõe que a gente possa depositar mais confiança na gente, procurar esforçarmos mais e não revidar o mal que nos tenha feito. Não revidar o mal que nos tenha feito. Isso é pagar o mal com o bem. Olha quantos alertas que a doutrina nos traz. E a gente tem essa dificuldade. E, infelizmente, os testes vêm mesmo. Os testes vêm mesmo. Começa dentro de casa, família. Por isso que o Evangelho fala que, às vezes, o filho é mais irmão do filho do vizinho, porque é irmão espiritual, e não é tão irmão espiritual com o irmão de carne, porque ali estão aqueles que nós precisamos nos ajustar em família. Então, a gente não sabe que hora que a gente vai encontrar com o desafeto nosso. E eles vão acontecer. Vai chegar um momento que a gente vai ter que passar por isso. Mas você não precisa brigar com ninguém, discutir com ninguém. Ninguém precisa saber que você está pagando o mal com o bem. Ninguém precisa saber. Não precisa de contar para ninguém. Deus te ilumina, vai com Deus, Deus te ampare. Pronto, acabou. Não vou bater de frente com ninguém. Como é que você vai discutir com o inimigo? Seja dessa encarnação, na outra, ele está cheio de obsessores em volta. Como é que você vai enfrentar uma situação dessa? A gente não tem a visão para a mediunidade para ver os espíritos em volta ali, mas a gente sabe que eles estão. Então vamos embora para cá, larga para lá e pronto. Mas a gente não quer saber disso. A matemática de Jesus é muito simples. É muito simples. Pessoas enfermas da alma são pessoas doentes. E quando Jesus fala, amai os inimigos, bendizer os que vos maldizem, é justamente para nós não nos contaminarmos. E Jesus está preocupando conosco. Aquele que está fazendo coisa errada, ele vai colher também, vai passar pela lei de causa e efeito, tudo bem, mas não nos envolvamos com eles, porque é pegar o problema deles, jogar nas nossas costas e carregarmos aí um peso que não precisaríamos estar carregando. Mas é difícil? É, gente, é muito difícil. Nós reencarnamos para isso, mas é difícil? É muito difícil. Porque para você pagar o mal com o bem, você tem que exercitar o perdão. A gente não está perdoando nem a nós mesmos. Quando a gente abusa da saúde, nós não estamos nos amando. Quando a gente abusa do ódio, da mágoa, do rancor, vem um câncer aí de estômago, vem um câncer de fígado, um câncer de intestino, estão muito ligados às energias negativas que nós colocamos em nós mesmos. De repente, nem estava nessa programação termos um câncer, mas a mágoa, o ódio, o rancor, a inveja, tudo isso nós estamos pagando um corpo do bem que nós temos, uma ferramenta do bem,
com um ódio nosso, com o mal, que é do pensamento negativo, da falta de fé, de equilíbrio, desejo de vingança. Isso tudo nos prejudica. Então, o pagar o mal com o bem tem diversos nuances. Não é só uma pessoa que nos ofendeu, não. Tem muitas coisas. Quando eu prejudico esse corpo físico, eu estou pagando o mal. Eu estou pagando, eu estou alimentando o mal que está em mim. Como é que eu pago o mal com o bem? Esse bem que está aqui. Se eu trazer o mal para prejudicar o meu corpo, eu estou pagando o mal com o mal. A ferramenta de trabalho é uma ferramenta de trabalho, uma oportunidade que Deus nos deu, uma ferramenta para o trabalho, com as dificuldades que nós não fomos boas pessoas, mas se julgarmos o mal aqui para dentro, eu estou pagando o bem com o mal, o bem que eu tenho com o mal. Olha como é que é sério as coisas. Não é fácil, só quem sabe disso. Eu tive um caso muito interessante, eu tive muita dificuldade de perdoar. Tive. Sou sincero com vocês. Não estou aqui fazendo demagogia, não. Tive muita dificuldade. A gente sabe, filho, não sei se todo mundo tem filhos, mas o meu filho, quando ele formou, antes de fazer vestibular, acho que, não sei como é que chama, ele estava formando o colégio, não sei como é que chama ele. Ele se formou para fazer vestibular. Então, naquela última etapa do estudo, ele tinha tido recuperação em uma matéria. Parece que era resistência de materiais, uma coisa assim. E ele tirou a recuperação, mas mesmo assim, fez a recuperação e passou. E ele já tinha feito 3 vestibulares, porque já havia passado. Quer dizer, eu tinha passado na recuperação, só tinha ela, então passou, né? Resultado, fez 3 vestibulares e passou nos 3 vestibulares. Um para engenharia civil, o outro para engenharia ambiental e o outro para um outro curso lá que eu não sei. Foram 3 cursos diferentes. Hoje ele é engenheiro civil. Aí fizeram o clipe da formatura, que tem todo, né, que os alunos fazem, tal, nós pagamos, que é escola particular, tal. Nisso, chegou, faltavam 3 dias para a formatura, a diretora, a supervisora, nos chamou lá e falou que assim, olha, infelizmente o seu filho foi reprovado. Eu falei, foi reprovado? Por quê? Ele foi reprovado em inglês. E a professora já está na Inglaterra de férias, só ela que pode mudar o diário. Então ele foi reprovado. E eu, como era leigo no assunto, falei, mas eu não estou conseguindo entender. Eu estou com o papel dele aqui falando que ele teve recuperação em resistência de materiais, uma coisa assim. Ela falou, não, mas é porque a professora não viu. Olha, quer dizer que o erro da professora, meu filho que vai pagar com a reprovação, ele já passou em 3 vestibulares. Eu falei, infelizmente, não tem jeito. Olha, eu fui embora para casa, assim, parecia que tinha passado um rolo compressor em cima de mim. Aí os professores, todos me conhecem, sou aqui de Pedro Leopoldo, da área de comunicação, trabalhava em rádio, todos me ligaram, a escola está errada. Não deixe acontecer com o seu menino, eles gostavam do meu menino. Aí eu voltei na escola e quis falar com o diretor. Falei, doutor, fulano de tal, aconteceu isso, isso, isso. Não, já aconteceu com meu filho também. E meu filho também, em inglês, ele não era bom e tal. Mas não assumiu que a escola estava errada. Aí eu falei, mas eu só acho que você não está entendendo o que eu estou falando ao senhor. Eu estou falando que meu filho está sendo injustiçado. A escola errou e ele está pagando um erro que, se tivesse visto que ele não tinha os pontos em inglês, parece que era 3 ou 4 pontos, ele faria a prova de inglês e teria passado. Não tem jeito, mesmo está reprovado mesmo tudo. Eu entrei em contato com um deputado estadual. Olha, gente, o nível. Deputado estadual, que era de Pedro Leopoldo. Ele entrou em contato com a secretária estadual de educação e ela falou uma bomba para ele. Na educação não existe bomba em língua estrangeira, reprovação em língua estrangeira. E nessa escola tinha inglês e espanhol. E espanhol ele tinha passado. Mesmo assim, ele não formou. Não formou, os alunos tudo foram para a formatura.
Nós tínhamos comprado roupa para todo mundo ir, né? Bacana. Não fomos. Mas aí voltamos para a discussão do assunto, que ele tinha passado em 3 vestibulares. Vocês verem como é que é difícil pagar o mal com o bem. Aí voltamos lá. Voltamos lá e falei, agora quem está aqui não é só o pai do aluno, não. Aqui está um homem magoado com o erro da escola e nós vamos resolver de outra maneira. E falei, filho. Aí ele chamou o pessoal da secretaria, achou que eu estava, não estou querendo briga, não. Só me falou que nós vamos resolver, porque a escola está errada. Eu já entrei em contato com isso, não existe isso, a escola está errada. Aí ele falou que assim, então eu vou fazer uma coisa. Gente, estou falando do jeito que aconteceu. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou dar ele a chance de fazer uma recuperação. Você não vai dar chance nenhuma. A lei já existe, que ele nem teria sido reprovado. Mas ele vai fazer a prova. Não, chamou a secretária, faça uma ata aí, que se o aluno não tirar 60%, ele está reprovado, mesmo sabendo que a escola estava errada. Concordei, assinei, o menino assinou, a mãe dele assinou, beleza. Pus meu filho para fazer uma aula de inglês, o trabalho, quem fez foi o professor, que valia 40% do trabalho, 20% seria a prova. Está prolongando, mas está para resumir, pagar o bem com o mal. Aí, meu menino fez a prova, beleza, passou o dia, que era para voltar lá para ver o resultado, ele falou assim, vem aqui, mas não traga o menino. Falei, mas por quê? Mas tudo bem. Aí no dia que era para ele ler, falou assim, não posso atender vocês hoje, só amanhã. Parece que estava cutucando a gente. Quando eu cheguei lá no outro dia, eu e a mãe dele, ele falou assim, seu filho foi reprovado. Eu falei, ô meu pai, a escola está toda errada, meu assinei a ata, tem que aceitar. Eu falei, eu gostaria de ver a prova. Ele falou assim, eu sabia que se ele pedir, a prova está aqui, me deu a prova e o trabalho. Só deu bancar muito tempo. Eu bati o olho na prova, falei que assim, chama a secretária que fez a ata para mim. Que ata? Aquela ata que nós fizemos, que se ele tivesse 60%, ele estaria aprovado. A moça veio, cadê a ata? Cadê a ata? Ela fez a percentagem lá, deu 82%. Eu falei assim com ele, vocês veem, eu era espírita. Falei com ele, o negócio é pessoal, né, amigo? O negócio não é entre meu filho, é entre eu e você, né? É pessoal, né? Tudo bem, fica com Deus. E saí. E saí. Esse deputado me ligou, que o irmão dele era prefeito aqui. E eu comecei a conversar com ele e danei chorar, desliguei o telefone. Daí a meia hora o prefeito estava lá em casa. O que está acontecendo? Eu contei o caso. O prefeito foi. Gente, olha para que lado que levou um erro de escola, um erro de direção, de diretora e de supervisora. Eu aí contei o caso, ele foi lá e falou com o professor: olha, eu já sei da história do filho do Lucas. Vocês estão errados. Vocês estão fazendo covardia com ele. E eu não vou aceitar isso. Aí ele falou que assim, um menino bom, eu já passei o menino. Ô, gente, vocês não sabem o que eu passei final de ano, Natal, com aquela... pedindo, Deus, me tira esse amargo, esse ódio. Mas quando envolve filho, a gente tem dificuldade. Jesus falou, paga o mal com o bem. Nesse período, eu confesso a vocês que eu pus Jesus num canto. Falei, Senhor, não entra nessa aqui não, porque a coisa está complicada lá de cá. Porque eu estou falando com você que a gente é muito vulnerável. O menino passou. Passado uns 3 ou 4 meses, eu estava saindo da Caixa Econômica Federal, estava chegando na Caixa, eu estava saindo. Eu falei, é a oportunidade que Deus me deu. O cumprimentei, tranquilo, boa tarde, tá tudo bem, tá tudo beleza, a família tá boa, tal. E entrei. Ali parece que saiu uns 300 quilos das minhas costas. Falei, graças a Deus. 2 semanas depois ele faleceu. Já pensou? Já pensou se eu não tivesse tido essa oportunidade de desfazer isso tudo? Mas eu estava certo, meu filho estava certo. Mas às vezes pode ter sido uma cilada espiritual. Mas ele, infelizmente, como diretor, ele agiu errado.
Ele não cumpriu as leis de direção, acho que parece que chama LDO, não sei o que chama isso. Então, às vezes, quando Jesus fala, meu filho, trata o mal com o bem, porque amanhã ele que está com problema, lá não traz problema para cá, não. Já pensou se eu brigo esse homem? Já pensou se eu dou um murro nesse homem? Jogo o evangelho debaixo do tapete e vou agir como se Jesus não existisse? Chorei muito. Chorei muito, que você vê um filho passar em 3 vestibular, não poder seguir por causa de um erro de escola, foi difícil. Mas Jesus está certo. Não adianta pagar o mal com o bem, ou o bem com o mal. Não adianta se igualar. Ele já estava na prova dele. Senhor, nos dê força. É onde eu falo com meus filhos hoje, e gostaria que a gente falasse isso nas casas espíritas. Ensinemos os nossos filhos a tratarem todo mundo bem, a serem honestos, a serem verdadeiros, a não entrar no caminho das drogas para maltratar esse corpo, dos vícios, para saber respeitar os idosos, a natureza, a si mesmos, porque isso é tratar o mal com o bem, para que o mal um dia se dissolva, se dissipe da humanidade, principalmente do nosso coração. Não é fácil. Não é fácil, não é. E o Pai sabe disso. O Pai sabe das nossas fraquezas, mas temos que pedir força e coragem e esforçarmos para isso. E temos que começar em casa. Se nós não começarmos em casa dando exemplo e conversando com nossos filhos, o mundo lá fora está muito violento, muito perigoso. E aquele que perdoa, que vai embora para casa, que não enfrenta, é que é o vitorioso. A gente precisa ter essa consciência. Orientar os jovens na mocidade, aí na evangelização infantil, porque o mundo lá fora exige situações que, se nós não tivermos a confiança naquilo que a gente aprendeu, que a gente acredita, a gente não consegue pagar o mal com o bem. Às vezes o bem é um silêncio. O bem é virar as costas e ir embora para casa. O bem, às vezes, talvez chorar até sozinho dentro de casa. Eu, como moro sozinho, eu choro no jardim ali. Como a gente agradece, Senhor, obrigado, o Senhor me protegeu hoje. Se eu tivesse feito isso, o que eu estaria fazendo agora? Olha a minha situação perante a doutrina, que dele perdeu por cidade pequena. Lucas fez isso. Eu peço a Deus força, mesmo coragem. Essa situação do meu filho, a cidade toda ficou sabendo, porque a escola estava errada. A educação, todo mundo espalha as coisas, né? Gente, já, o que fizer com o filho do Lucas, não sei o que, tal, tal. Mas eu chorei muito. Mas só falei com ele, isso é pessoal, né? E saí chorando de lá. Mas eu não acredito, não quis bater nem brigar. Mas vontade passou. Mas eu falei, me dá força, Senhor. Que exemplo que eu vou dar dando para o meu filho? E ele, coitadinho, hoje é um engenheiro, trabalha está até na França. Ele foi para Portugal, a empresa está na França fazendo uma obra, ele está lá. E eu aqui com minha consciência tranquila. Oro por esse diretor, que Deus toma conta dele, oro pela supervisora, tenho amizade com ela, passo na rua, cumprimento, podia virar as costas? Não. Porque não fui eu o causador. Então, vamos pensar nisso, vamos pedir a Deus força, coragem, porque remorso é um dos piores pesos para carregar. Às vezes aconteceu um mal por eu não ter feito o bem, por eu não ter silenciado, por eu não ter ido embora para casa, e o remorso é a pior coisa para carregar. Deus ainda me deu a bênção de ter encontrado com ele e naquele cumprimento te dissipar todo aquele clima negativo, que 2 semanas depois ele faleceu. Eu podia estar aqui hoje, não deu tempo, né? Eu fui áspero, eu não estava errado, não, mas às vezes eu agi errado também. Mas a dor de ver um filho assim sendo injustiçado, que se o menino tivesse feito errado, no dia da prova o menino matou a aula, então tudo bem, ele fez a parte dele. Mas não foi isso. A professora não somou as notas certas no diário e faltaram 4 pontos, ela já estava na Inglaterra. Mas é por aí. É difícil pagar o mal com o bem? É, mas não é impossível. Mas, como nosso Jesus falou, pessoal, quando você for levar a sua oferenda ao altar, estamos terminando, quando você for levar a oferenda ao altar, reconcilie com o seu adversário primeiro. Reconciliar com o adversário, negando, cara, você me fez aquilo, tu comigo, te perdoa, Deus te abençoe. Não. De repente ele fala, eu fiz e faço de novo. É você não guardar, Senhor, toma conta dele, protege ele. Se um dia precisar de nós, ô Lucas, você pode fazer isso para mim? Faço.
Ah, não vou fazer, não, que você fez isso comigo, então não perdoe. É isso que é pagar o mal com o bem. São pequenas coisas, pequenos gestos, pequenas situações que o mundo não dá nada por elas, mas que são de grande valor aos olhos do Pai, que é um silêncio, que é um perdão, que é uma oração caladinha. Nós estamos orando para a mãe do que sofre, para a mãe do que mata, para a mãe do que é viciado, para a mãe que estupra, para a mãe dos que vendem drogas. Você está procurando dissipar o mal fazendo bem. A mãe sofre vendo o filho na droga. A mãe do que matou, eu não sei qual que sofre mais, se é a mãe do que matou, se é a mãe do que morreu. Tudo é dor que uma mãe, nós nem não sabemos. Então, oremos por elas. Incluamos as nossas orações aquelas pessoas que ninguém nem ora, para os presos, pelos estupradores, pelos irmãos nas casas de recuperação, pelos que estão na rua aí, que já não tem família mais, tem a rua e as drogas. Isso é ajudar a dissipar o mal. Isso é procurar tratar o mal com o bem. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Vamos passar isso para os nossos filhos. Nós estamos passando, nossos filhos estão chegando. Para quando a gente chegar do lado de lá, falar: meu filho é honesto, meu filho aprendeu a lição do Cristo, eu tenho certeza que ele vai vencer na vida, não é no mundo, não. Porque tudo do mundo fica para trás. Meus irmãos, um abraço para todo mundo aí. Desculpa aí as nossas emoções, mas às vezes o aprendizado, a dor que passamos, ajuda também, né? Serve de exemplo para outras pessoas. Que Jesus nos abençoe. Obrigado por estarmos juntos aí. Deus que abençoe todo mundo aí.